um prazer apresentar a professora Andréia Donati Galassi, que é terapeuta ocupacional, professora adjunta da Universidade de Brasília. A Andréia realizou mestrado e doutorado na área que envolve o uso de substâncias psicoativas e políticas públicas na Faculdade de Medicina da USP. E, atualmente, ela é também coordenadora de extensão do Centro de Referência sobre Drogas e Outras Vulnerabilidades Associadas e coordenadora do curso de terapia ocupacional da UNB. Andréia é uma quase campineira, já trabalhou aqui por vários anos, é um prazer recebê-la. Obrigada. Quer que eu passe para você? Eu posso passar, deixa eu achar aqui, só um segundo. Já achei. Prefere você? Acho que eu passo. Aí fica mais... Bom, então, bom dia a todos e a todas. Como a professora Renata falou, eu sou uma quase campineira, eu, enfim, construí a minha trajetória nessa cidade, então eu tenho um enorme carinho por Campinas, então, para mim é um prazer estar aqui, estou vendo várias pessoas na plateia, colegas que trabalhamos juntos, enfim, fizemos parte de uma trajetória legal e importante aqui no município, na área de saúde mental, álcool e outras drogas. Bom, para mim é uma grande honra, né, fazer essa conferência de abertura num tema extremamente relevante, como a professora Renata falou, e eu queria muito agradecer a honra desse convite ao professor Dr. Luiz Fernando Toffoli e à professora doutora Taniele, por terem me dado a honra e a alegria de proferir essa conferência de abertura, para que a gente possa, então, ter um diálogo, abrir os trabalhos e tentar, acho que eu vou tentar ter a missão de dar o tom do fórum, que é um fórum que eu acho que ele tem uma missão importante, que é sair do trivial da discussão da questão drogas e avançar, como as pessoas na mesa de abertura falaram, além de uma discussão focada para uma discussão ampliada. Então, esse vai ser um pouco o meu objetivo, e eu espero que a gente possa dialogar depois. Eu vou ser bastante rigorosa, é 9h30 em ponto, e é um momento que eu começo, então eu tenho 40 minutos, e eu vou falar um pouco sobre uma contextualização breve, histórica, de alguns pontos que se destacaram ao longo da história relacionada à questão drogas, né, trazer alguns pontos atuais da política pública em alguns países, trazer uma discussão para o nosso país, do que temos, de onde estamos discutindo e para onde que a gente pode ir. Tá? Então, eu dou início agora. E aí, então, eu destaco, como eu falei, do ponto de vista histórico, alguns pontos, então, que hoje refletem, inevitavelmente, repercutem na política que a gente tem em vários países do mundo, inclusive no nosso. E que, então, um marco importante foi nessa guerra, né, como o próprio fórum tenta fazer essa discussão ampliada, com a guerra do ópio, no século XIX, entre Grã-Bretanha e China, quando, então, a China impede que haja o tráfico de ópio feito pelos britânicos, sendo que o ópio era quase a metade do produto importado da Grã-Bretanha para a China, e a guerra, então, se inicia por conta dessa proibição. Aí, na sequência, a gente tem um outro marco importante, histórico, que foi a Lei Seca dos Estados Unidos. Né? A Lei Seca teve como objetivo tentar diminuir, minimizar a violência, né, e a pobreza naquela ocasião, no começo do século XX, nos Estados Unidos, atribuindo, então, isso à questão do uso de álcool, e aí tinha-se a ideia de que, proibindo a produção e a comercialização do uso de álcool, poderia, então, diminuir a violência e a pobreza associada. Né? Então, tinha-se a ilusão, então, de que as favelas seriam memória, de que iriam transformar as prisões em fábricas, as cadeias em armazéns, e que os homens caminhariam eretos e as mulheres iriam sorrir e as crianças gargalhar. Ou seja, com a proibição do álcool, tudo iria ficar muito bem, obrigado. E, como sabemos, não foi em absoluto nada disso. A consequência da Lei Seca foi que, então, os problemas no
nos Estados Unidos aumentaram com relação à violência, com relação à corrupção, com relação ao enriquecimento das máfias, né? E eu trago para ilustrar, né, o Al Capone, que foi o grande responsável pela máfia de bebidas alcoólicas em Chicago, é uma figura emblemática desse período, e que, então, a proibição do álcool, nessa ocasião, trouxe exatamente aquilo que não se desejava, que era um aumento da violência, que era o objetivo que a lei seca teria, que era para diminuir. Aí, trazendo um pouco para o cenário brasileiro, né, a gente começa também, no início do século XX, em 1932, a criminalização da produção e consumo de drogas no Brasil, né, com uma penalização de 1 a 5 anos para quem oferecesse. Então, a gente inicia a nossa trajetória, a trajetória brasileira na política de drogas, no início do século XX, com a criminalização de quem produzisse e de quem consumisse drogas. Obviamente, no período da ditadura militar, a gente tem um endurecimento do proibicionismo, no qual se estabelece a internação compulsória de toxicômanos, uma intensificação da criminalização com a produção do plantio, uso pessoal, com a instauração da quadrilha do tráfico, trancamento de matrícula de usuários de drogas em escolas e a obrigatoriedade da notificação. Então, foi um período muito duro em diferentes áreas, inclusive na abordagem da questão drogas. A gente tem a lei, um dos marcos legislativos também da lei brasileira, de 1976, em que se separa, é um primeiro momento em que a gente tem na legislação a separação das figuras penais do usuário e do traficante de drogas, porém, a lei fixava, então, a necessidade de um laudo toxicológico para comprovar que aquele sujeito pego era um usuário e não um traficante. E aí a gente pode imaginar o quanto que isso não gerou de dificuldade do ponto de vista operacional e o quanto que isso não gerou corrupção no sentido de que, bom, eu preciso comprovar que eu sou usuário e de que forma que, por meio de um laudo ou por meio de uma outra possibilidade, eu tenha que conseguir provar isso para que eu não sofra a sanção relacionada ao tráfico e que, então, eu me enquadre como usuário. Então, isso foi também bastante catastrófico. A lei de 1988, a nossa Constituição Cidadã de 1988, ela, então, traz no seu texto um endurecimento também relacionado ao tráfico de drogas, no qual se coloca como crime inafiançável e sem anistia. Então, novamente, a gente endurece a criminalização, em especial voltada para o tráfico. A legislação que a gente tem em vigor, que é a legislação que a gente responde atualmente, é a legislação de 2006, da chamada Nova Lei de Drogas, né, que foi uma lei que, num primeiro momento, ela trouxe uma sensação de modernização, uma vez que nós estávamos vivendo alguns pontos esses que eu trouxe para vocês, na medida em que ela traz, então, no seu texto, a pena de não privação de liberdade para aqueles sujeitos que eram enquadrados como usuários. Então, esse era o tom da modernização, ou seja, o uso de drogas é crime, continua sendo crime, mas aquelas pessoas que são enquadradas como usuários não vão para a cadeia, né? Porém, a grande questão e o grande problema e dificultador dessa lei, que a gente sofre as consequências, que eu vou falar ao longo dessa minha conferência, foi a não distinção clara entre o usuário e o traficante. E aí a gente teve, inclusive, um aumento da pena mínima, que era de 1 para 5 anos, para 3 a 5 anos, para quem era enquadrado como traficante. Então, se a gente tem uma lei que, num primeiro momento, se apresenta como mais moderna pelo fato de não privar a liberdade das pessoas que eram enquadradas como usuários, mas, ao mesmo tempo, não determina o que é ser usuário, quantos gramas é possível portar para que eu possa ser enquadrado como um usuário. Isso levou à possibilidade de um julgamento, né, das autoridades policiais e dos operadores do direito em poder utilizar-se de outros elementos para categorizar o sujeito como usuário ou como traficante.
né? E a gente sabe muito bem que, no nosso país, alguns elementos são levados mais em consideração, como cor, classe socioeconômica, do que outros, no momento de eu julgar se aquela quantidade se atribui a uso ou a tráfico de drogas. A gente tem, então, ao longo dessa história, de alguns desses pontos que eu trouxe, algumas consequências bastante dramáticas e problemáticas para o nosso país. Então, a consequência disso que eu acabei de falar, da não distinção desses usuários e traficantes, a gente tem um encarceramento em massa de usuários de drogas que deveriam ter uma outra abordagem, mas estão cumprindo pena de privação de liberdade. A gente não teve uma redução do consumo de drogas, isso é um fato bastante importante para a gente pensar e discutir ao longo desse dia de hoje. A gente tem um grave problema de segurança pública imposto pelo tráfico de drogas, né, a violência associada ao tráfico. A gente tem uma série de violações de direitos humanos nas diferentes modalidades de tratamento ou nas diferentes modalidades de intervenção, seja ela da autoridade policial, seja ela do profissional de saúde, assistência social ou segurança pública. A gente tem um cuidado enaltecido, centrado na abstinência, e, ao longo dessa história, a gente tem, então, como resultado de que nenhuma evidência científica comprovou que essas ações são efetivas com o objetivo primeiro, que é diminuir o uso ou diminuir as consequências associadas ao uso de drogas. E aí, então, quando a gente se propõe, acho que isso é uma coisa bastante característica do nosso país, obviamente de outros, mas olhando para dentro da nossa casa, quando a gente se propõe a debater esse tema, quando a gente se propõe a revisar a política de drogas, a gente, então, continua seguindo, continua repetindo o mesmo modelo equivocado que a gente viu ao longo da história, né, utilizando como essa expressão, como o Conselho Federal de Psicologia usou em um dos relatórios deles, utilizando doses maiores do mesmo remédio, que é a manutenção da política proibicionista, os esforços na repressão do tráfico e uma aposta em tratamentos centrados na abstinência. Então, a gente olha a história, a gente olha atualmente o que a gente discute, o que a gente vê de propostas, e a gente vê que se repete o mesmo modelo que a história provou não trazer efetividade. Trazendo um pouco algumas referências, então, numa coisa mais contemporânea, para a gente ir percorrendo essa trajetória histórica que eu estou me propondo a fazer. Quando a gente olha, então, as políticas atuais no mundo, e eu trouxe 3 países para destacar o que vem se fazendo nesses países. Acho que a Holanda é o caso mais conhecido mundialmente, né, o caso mais emblemático, em que foi, então, desde a década de 70, descriminalizado o uso de maconha e regulamentado o cultivo e a venda em pequenas quantidades, né, conhecidos como os clubes de cultivo. Portugal foi um outro país que inovou na sua abordagem em 2001, no começo dos anos 2000, em que ele descriminaliza o uso de maconha, né, colocando como quantidade configurada, como uso, o porte de até 25 gramas como sendo considerado usuário. 25 gramas seria mais ou menos o equivalente a 20 cigarros de maconha, que se fosse uma carteira de cigarros de tabaco. Acho que Portugal foi um dos... foi bastante interessante a mudança no começo dos anos 2000, em que a abordagem dessas pessoas consideradas usuárias foi feita por pessoas da área da saúde, da área da assistência, tirando completamente a abordagem do sistema judiciário desses usuários. E o Canadá, trazendo um pouco a questão do uso medicinal da maconha, o Canadá é o primeiro país do mundo a legalizar o uso medicinal da maconha, né? E o caso do Canadá é um caso interessante porque essa descriminalização do uso medicinal foi motivada por um grupo de pacientes, de pessoas que queriam fazer uso dessa substância para minimizar os seus problemas de saúde, e eles, então, se organizaram e moveram uma ação, né, na Suprema Corte canadense para
dizer que eles tinham direito ao uso dessa substância para poder melhorar a sua condição de saúde. E aí, então, desde então, foi autorizado, foi legalizado o uso medicinal de maconha no Canadá. Então, o que a gente tem, então, agora, seguindo na questão das políticas atuais, nos Estados Unidos, a gente tem, bastante atual também, os casos dos estados do Colorado e o estado de Washington, que, além do uso medicinal da maconha, que é regulamentado, foi também legalizado o uso recreacional de maconha. Outros estados, né, que tem, como está destacado nesse mapa, é autorizado o uso medicinal da maconha. Os Estados Unidos, um país com 50 estados, enfim, que tem toda uma política e todo um jeito de funcionar bastante distinto e até bastante, muitas vezes, difícil de entender, a gente começa a observar que mesmo esse país, que tem uma trajetória conservadora, uma trajetória bastante militar, vem apontando alguns estados numa abordagem mais progressista com relação à questão da regulamentação da maconha. Saindo um pouquinho da Europa, um pouquinho da América do Norte, a gente vem para os nossos irmãos, para o nosso quintal, e o Uruguai ele é o que de mais atual e o mais inovador país que se propôs, né, no mundo, o primeiro país que se propôs, então, a legalizar a produção, a distribuição e a venda de maconha, com um simples e único objetivo, que era o de diminuir o poder do tráfico e reduzir a dependência de drogas mais pesadas nesse país, que é um país pequeno, que é um país que pode ser olhado por outros, inclusive por nós, como uma grande experiência inovadora nesse sentido. Então, foi regulamentado o autocultivo, o clube de culturas, os lugares que vão ser possíveis comercializar a produção, e isso é o que a gente vem escutando ainda e vem acompanhando, porque é bastante atual, né? Do final do ano passado, começo desse ano, que toda essa discussão ocasionou e o que a gente teve de resultado. Então, foi um grande marco mundial o caso do Uruguai, e é o que a gente tem que acompanhar especialmente porque é o nosso vizinho, está dentro de um contexto que é muito parecido com o nosso, do ponto de vista social, do ponto de vista político, mesmo sendo um país muito pequeno, muito distante da nossa realidade como o quinto maior país do mundo. A gente tem, então, agora, algumas propostas de alguns países que não estão, que as propostas ainda não estão devidamente definidas, regulamentadas, mas está sendo estudada essas mudanças. Que a Guatemala é um desses países, ali na América Central, que tem um projeto para legalizar os cultivos de maconha e papoula, muito por conta também da questão da violência associada ao tráfico de drogas, né? A Guatemala é um país de fronteira, é um penúltimo país antes de chegar nos Estados Unidos, então eles estão no meio entre nós, América do Sul e América do Norte, então eles têm um fluxo de tráfico bastante intenso, é um país pobre, então tem uma violência enormemente associada à questão do tráfico. Uma outra proposta é a proposta da Cidade do México, né? A Cidade do México já é a capital já legalizou o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que já demonstra uma abordagem mais progressista de questões mais polêmicas, de questões de direito, e também, assim como a Guatemala, é bastante marcada por uma violência extrema por conta dos cartéis do tráfico. A legislação atual ela permite o porte de até 5 gramas para consumo atual, que dá em torno de 4 cigarros de maconha, mas que, na prática, o que acaba acontecendo é que as pessoas são extorquidas pela polícia, que é bastante corrupta desta cidade, e que, então, acabam se enquadrando como traficantes, mais ou menos como ocorre com a realidade brasileira, por conta da não definição do que é uso, o que é tráfico. E aí a proposta do México, então, é
instaurar algumas medidas para relaxar a lei de posse e venda de maconha e uma proposta para elevar o limite para 30 gramas, podendo definir, quando esse usuário é abordado, que é um uso medicinal e também regulamentar alguns postos de venda. Aí, voltando agora para o nosso país, né? O que a gente tem? O que vem acontecendo hoje nessa discussão política, da política de drogas no Brasil? A gente tem, desde o final da gestão do ex-presidente Lula, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, que foi, então, repaginado e renomeado na gestão da presidente Dilma como o Programa Crack É Possível Vencer, que trouxe como as principais características, os principais elementos que compõem esse programa, foi a ampliação da rede de cuidado psicossocial, que trouxe um benefício no sentido de ampliar a oferta de cuidado, um investimento também na capacitação dos profissionais para a abordagem desses usuários, e, por outro lado, a gente teve também um investimento bastante pesado em segurança pública, né, com medidas de coerção de usuários, uma vez que se coloca vídeo monitoramento em áreas de consumo. Isso também foi bastante reportado na região da Luz, né, e a professora Taniele pode depois contar mais para a gente, na sua fala, se na pesquisa ela conseguiu ver essas situações. A gente teve também, né, um financiamento pesado em leitos de comunidades terapêuticas, né, que as comunidades terapêuticas são serviços privados, centrados na abstinência e com abordagem religiosa. E toda essa discussão, ou seja, desde 2010, com a do plano integrado, com a repaginada para o Programa Crack É Possível Vencer, dentro de todas as suas propostas e do investimento de mais de 4 bilhões de reais em ações relacionadas a tratamento e segurança pública relacionada à questão drogas, em nenhum desses momentos houve a proposta de discussão efetiva da revisão, da reforma da política de drogas. Acho que é uma coisa importante para a gente marcar deste programa. Outras iniciativas e outros projetos, outras propostas, outras políticas que acontecem nos estados e municípios do nosso país. A gente teve, no ano passado, no estado de São Paulo, a instauração do programa do Cartão Recomeço, que foi conhecido como Bolsa Crack, né, que trouxe a possibilidade de financiamento, de pagamento de R$ 1.350 para familiares de dependentes pagarem internações em serviços privados, em sua maioria em comunidades terapêuticas, que eram, então, cadastradas nesse projeto para poder receber essas pessoas. E aí, novamente, a gente tem o quê? O reforço, a reiteração do tratamento centrado na abstinência, na internação e nos serviços privados, em detrimento da rede pública de saúde. E aí a gente teve um outro elemento nesse programa do Estado de São Paulo, que eu vou falar um pouco também ao longo, que foi o plantão judicial, ou seja, trazer a justiça para dentro do espaço de saúde para, então, possibilitar o tratamento contra a vontade dessas pessoas. Então, assim, este plantão judicial, para possibilitar a internação compulsória de pessoas que iriam no serviço de tratamento de saúde, que é o CRATOD, que é um centro de referência do município de São Paulo, foi um elemento bastante reprovável desta política, desta proposta, uma vez que se misturou no mesmo espaço um cuidado em saúde, tendo uma ameaça judicial presente. Então, se eu já tenho dificuldade para querer pensar em me tratar, eu definitivamente não vou para um lugar de tratamento que pode, contra a minha vontade, me estabelecer medidas que talvez eu não esteja de acordo. Uma outra política atual que vem acontecendo e que, nesse caso,
traz elementos inovadores do que a gente discutiu até o momento, é o programa de Braços Abertos do município de São Paulo, que é inovador por conta de trazer para a discussão atual, trazer para a discussão, para a abordagem da questão drogas, como falamos na mesa de abertura, como é a ideia deste fórum, é trazer outros elementos que compõem as vulnerabilidades dessas pessoas, que compõem as necessidades delas para além da questão droga. Ou seja, é um programa que está, sim, em fase de teste, mas é inovador pelo simples fato de trazer a discussão, não o foco centrado no uso de drogas, na abstinência, e isso como problema central da vida dessas pessoas, mas sim também de trazer para a discussão a abordagem de outros bens essenciais, como trabalho, como acesso econômico e como relações sociais. Então, o programa ele traz a possibilidade de moradia, a possibilidade de emprego e tratamento às pessoas em uso de drogas no bairro da Luz, no município de São Paulo. E eles fizeram uma avaliação de um mês em que houve, sim, uma diminuição do uso de crack, um aumento do número das pessoas em tratamento e de pessoas sendo capacitadas para o trabalho. Acho que é importante assim, destacar desse programa essa característica inovadora, essa característica de trazer estes outros elementos para a discussão, não só para o debate, mas para a ação efetiva de intervenção junto a esses usuários. Uma outra proposta, e aí o que eu acho bastante interessante para a gente observar, debater e discutir, é como as propostas elas são bastante extremas. Então, a gente tem, de um lado, uma proposta inovadora, e aí a gente tem, por outro lado, propostas bastante forçadas no outro extremo, e a gente tem, né, este famoso e bastante comentado projeto de lei do deputado Osmar Terra, que hoje já tramitou para o Senado, e que tem um grande mérito por reunir todos os fracassos históricos juntos no mesmo documento. Na medida em que eles propõem, que este projeto propõe, internação involuntária e compulsória, tratamento em comunidades terapêuticas, sistemas de recebimento de denúncia de uso e dependência de drogas, notificação pelas escolas de estudantes usuários e aumento da pena mínima de 5 para 8 anos para o tráfico. Esse projeto ele sofreu revisões, né, mas o que eu acho importante de destacar e de trazer é justamente para mostrar que, neste momento da nossa história, se há ainda essa discussão, existem assim, parlamentares eleitos por nós que traz esse tipo de discussão, que traz esse tipo de proposta, que é realmente ressuscitar todos os elementos extremamente equivocados da nossa história, e não só da nossa história política, mas da história mundial da política de drogas, para um momento em que a proposta é de revisão e de debate, de reformulação desse modelo completamente falido. Em termos de proposta, né, a gente tem também, isso não está ainda finalizado, mas que também é uma proposta inovadora, que é uma proposta de projeto de lei do deputado Jean Willis, que traz mais ou menos nos mesmos moldes que a legislação uruguaia, que é regular a produção, a industrialização e a comercialização de maconha, derivados e produtos de maconha. É um projeto que ainda não foi tramitado, é um projeto que está sendo ainda debatido e construído, mas ele traz a inovação desse outro extremo. Então, a gente tem um projeto de lei no Senado que traz um extremo completamente equivocado e um outro que traz uma outra abordagem nessa linha mais progressista e, efetivamente, de revisão da política de drogas brasileira. A gente também, nessa linha, tem um projeto de lei que, da mesma forma do deputado Jean Willis, não foi ainda, está sendo construído, não foi submetido, não foi aplicado ainda, que é do deputado Cristóvão Buarque, que foi muito inovador, e isso eu queria também destacar desse projeto de lei, porque ele aconteceu por meio da iniciativa popular, ou seja, pessoas, cidadãos, entraram no portal E-Cidadania e inscreveram este projeto com este texto, e este texto recebeu mais de 20 mil assinaturas eletrônicas,
e o que motivou o Congresso a olhar para isso e ter que apreciar, uma vez que foi uma medida de iniciativa popular. Então, o que demonstra? Demonstra que existe, sim, um desejo dos cidadãos brasileiros de discutir essa proposta numa outra perspectiva. Então, esse projeto vai ser apreciado porque ele veio da iniciativa popular, e isso foi bastante inovador, especialmente pelo tema que ele trata. Um outro ponto que vem demonstrando alguns pequenos, mas, enfim, avanços na nossa política foi a decisão judicial que obrigou a Anvisa a autorizar a importação de um medicamento, né, e isso foi, inclusive, transmitido pela TV, do caso da menina que sofria de uma doença em que ela tinha 80 convulsões por semana, e os pais estavam fazendo a importação clandestina desse medicamento, que tem um dos derivados de maconha, e aí isso motivou uma discussão, e então a Justiça fez com que a Anvisa determinou que a Anvisa autorizasse a importação deste medicamento para tratar o problema de saúde desta criança. Isso não se trata, acho que uma coisa que é importante da gente pensar, que não se trata da regulamentação ou da possibilidade de regulamentação do uso medicinal da maconha. É um medicamento que tem um de seus derivados, mas não é o uso medicinal. Existe, sim, uma comissão de especialistas, que muitos deles estão aqui, que tem essa proposta de discutir junto à Anvisa a possibilidade de começar a pensar na questão do uso medicinal da maconha. É um segundo step antes desse degrau relacionado ao canabidiol, ao medicamento. Mas, enfim, vem acontecendo essa discussão, e, por conta deste caso, desta criança, vem sendo televisionado e vem sendo mostrado em diferentes reportagens essa discussão do uso medicinal da maconha ou dos medicamentos que têm extratos, dos aditivos da maconha. Aí eu vou caminhando para encerrar, eu tenho 10 minutos, estou super pontual. Eu vou caminhando agora para a gente, então, nesse cenário, começar a observar, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da política, para onde que a gente pode ir, de acordo com o que a gente vem observando e a gente vem lidando no nosso dia a dia relacionado à política de drogas. A maioria dos riscos, dos prejuízos relacionados às drogas ilícitas não é naturalmente inerente ao problema de drogas, mas fruto de uma política de drogas adotada. Então, mais danosa do que a própria droga é a política que a gente adota para tratar a questão. Acho que isso vem sendo demonstrado ao longo da história, de que a forma como a gente vem possibilitando a discussão e propondo intervenções nesse tema vem sendo muito mais catastrófico, muito mais danoso do que o próprio efeito da droga nas pessoas, o próprio prejuízo que a droga causa. Um outro ponto para a gente pensar e trazer para o debate sempre, que é desmistificar a questão de que as drogas ilícitas têm um potencial danoso maior do que as drogas lícitas. E a isso a gente vai, então, pensar no álcool, que eu vou falar também já, do quanto que a gente vem negligenciando a abordagem relacionada ao uso de álcool. Um ponto para a gente pensar é a questão da criminalização do usuário, que é essencial e central na questão dos prejuízos sistêmicos que a gente tem na abordagem desses usuários. Por quê? Porque a abordagem criminal, quando eu enquadro, quando eu criminalizo o usuário, eu definitivamente o afasto da possibilidade de tratamento. E aquele exemplo que eu dei do cartão Recomeço do Estado de São Paulo faz exatamente isso. Ele coloca, então, a questão judicial com a saúde na possibilidade de coagir o usuário para que ele se trata. E para quem trabalha nesse tema, para quem tem interesse, discute, sabe-se muito bem que o desejo do tratamento, a possibilidade de você ofertar um espaço que acolhe e que não reprime, é o primeiro momento, é o primeiro passo, é a primeira possibilidade para que você consiga ofertar algum cuidado para essas pessoas.
Dentre a população usuária de drogas, a marginalização social, que isso é uma outra questão importante, é um fator determinante de prejuízo. Então, as pessoas em situação de rua, aprisionadas às suas vulnerabilidades, com falta de acesso a bens essenciais para a sua sobrevivência. Então, novamente, né, as pessoas que estão em situação de rua ou em outras situações de falta de acesso, de falta de possibilidades para tocar a sua vida, o único problema delas não é drogas, definitivamente, não é o uso de drogas. E aí, novamente, eu estou falando isso e me reportando às coisas que eu falei anteriormente, reitero a questão inovadora do programa de braços abertos do município de São Paulo, uma vez que trouxe essa possibilidade de trazer os outros elementos que compõem as vulnerabilidades dessas pessoas, para além da questão de drogas. A questão da redução de danos, né, e eu colocaria, faço um pouco essa abordagem em duas frentes, a redução de danos como uma estratégia de intervenção em saúde e a questão da redução de danos como uma estratégia de saúde pública. Quando eu uso a abordagem de redução de danos como uma estratégia de intervenção, eu, então, qualifico a minha abordagem com essas pessoas na medida em que eu considero que elas fazem uso de drogas. Então, é como se fosse uma técnica de abordagem de intervenção em que eu considero que isso existe e isso não é o elemento que vai ser central na minha intervenção, mas que ele também existe para além das outras questões que essas pessoas me apresentam. E quando a gente transcende a questão da redução de danos para uma abordagem, para uma estratégia de saúde pública, né, é uma certa ironia dizer que é uma abordagem que tem como esforço amaciar, amortecer os danos do proibicionismo patrocinado pelo Estado. Uma vez que se eu não tenho a possibilidade de ter um espaço seguro, de ter um espaço em que essas pessoas têm controle, que elas têm, que elas sabem origem, que elas sabem de onde vem o que ela consome ou a forma como ela consome, eu tenho, então, que usar algumas estratégias no escuro para possibilitar que ela sofra menos danos, para além do dano que ela sofre pelo uso da substância que ela não tem a mínima ideia de procedência e para além dos riscos que ela sofre para comprar no mercado ilegal. Uma outra alternativa, uma outra possibilidade dentro dessas, para onde devemos ir, são as salas de uso seguro de substância, que é o uso supervisionado por equipes de saúde, com uso de insumos descartáveis e não contaminados, para que essas pessoas tenham um espaço seguro para uso de substância e que se evite intoxicação e que se evite algum outro problema relacionado à violência de alguma situação em que ela faça uso na rua, ainda, novamente, amortecendo o proibicionismo, uma vez que essas pessoas elas têm um lugar seguro, mas elas continuam fazendo uso, continuam tendo que ter acesso à substância num lugar em que ela vai se expor. Então, essas salas de uso seguro, e essa é uma foto da frente de uma sala de uso seguro na cidade de Vancouver, no Canadá, que eu tive o prazer de conhecer. A foto eu tirei de fora, e é muito interessante quando essa sala existe há 10 anos, no município, e foi muito apoiado pela comunidade da região, uma vez que tinha uma série de problemas nas ruas ocasionados pela intoxicação, especialmente pelo uso de heroína, que é mais prevalente nessa cidade, em Vancouver, e que teve um apoio do município, um apoio da comunidade, para que essa sala fosse instalada. Quando a gente pensa no tratamento, né, o tratamento ele é mais custo-efetivo do que a coerção, do que a repressão, porém a gente precisa de evidência científica para que a gente possa escolher o modelo que seja capaz de atrair, de manter os usuários e que a gente seja capaz de construir uma vida após o tratamento. Acho que essa questão do tratamento é importante que se debata essa questão do modelo que eu falo, uma vez que não é qualquer tratamento. Eu preciso saber de que tratamento que eu estou falando, né? Se eu vou falar num tratamento que é o que se propõe a reabilitação psicossocial, baseada na comunidade, com intervenção no território, ou se eu falo de um tratamento em que essas pessoas estão privadas do seu contexto, estão em espaços que reprime o seu desejo, ou que, então, não o permita sair ou não o permita
diminuir o consumo e seja a abstinência a única possibilidade. Enquanto a gente mantiver a discussão da droga, de colocá-la nesse ponto como grande inimigo social, a gente vai continuar abordando-a de forma passional, de forma pouco politizada e de forma desencorajada. Então, para que a gente possa fazer uma discussão nesse sentido, a gente tem que ter coragem política e tem que ter liderança. E eu acho que fóruns e espaços como esse, em que reúne pessoas que estão dispostas a discutir, a rever essa proposta, são espaços brilhantes para que a gente consiga elevar a discussão num tom técnico, num tom político e menos passional, que é o que a gente vê corriqueiramente. Finalizando, os nossos problemas sociais relacionados... a gente tem um problema relacionado à questão do crack, mas a gente tem uma negligência na política de álcool. Se a gente discute, aí eu faço questão de colocar isso exatamente pelo nome do fórum, né, se é uma guerra que pode ser vencida, a gente já perdeu. Né, e aí a gente tem que olhar, então, qual que é o cenário, e pela pesquisa do Francisco Bastos, da Fiocruz, ele traz uma fotografia das capitais em que a gente tem quem que são esses usuários. Então, a gente tem 370 mil usuários, sendo que 50 mil são menores de 18 anos, não brancos, de baixa renda, baixa escolaridade, não se encontram em tratamento, mas desejam se tratar. Então, assim, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que têm como problema central o uso de drogas, ou a gente está falando de pessoas que têm problema central outras necessidades que não vêm sendo acolhidas e que foram ou não ocasionadas pelo uso de drogas? Independe disso. São questões que essas pessoas não estão sendo respondidas e que o deixam vulnerável, e a questão de drogas é mais um desses elementos. Nessa mesma pesquisa, foi-se, então, constatado que o uso e a posse de drogas é o principal motivo que leva essas pessoas à delegacia, e não atividades criminosas outras relacionadas, não relacionadas ao uso de drogas. Em outras palavras, por conta da droga ser proibida, é porque essas pessoas vão, e não porque elas têm que roubar ou têm que matar alguém para fazer consumo de substância. E a conclusão é que maior do que o problema de drogas é a nossa política, os nossos problemas são tangíveis, são conhecidos, e que a gente tem que ter cometimento para tratá-los, então não é nada que a gente não saiba, a gente tem que sair de uma abordagem passional, de uma abordagem que não tenha técnica, que não tenha a possibilidade política de discussão à altura do que o tema requer. O problema essencial é a criminalização, que deveria ser substituída por uma regulação de uma abordagem de saúde pública dos usuários, e um entendimento da realidade social do nosso país, e que a gente possa possibilitar intervenções baseadas em evidências, com um tom político e com uma liderança e coragem para rever essas questões. Eu finalizo aqui. Meu muito obrigada.